Em cada canto do mundo, histórias de um povo sobrevivem na oralidade. A Organização das Nações Unidas reconhece o relato oral como um tesouro da humanidade, um espelho de identidades e memórias. Você sente uma tranquilidade, né, aqui. Quando você está muito nervoso, se você fecha os seus olhos, parece que tem alguma coisa que fica em volta de você e diz: calma, calma. Eu acho que são a alma dessas pessoas. No coração de Santo André, um antigo córrego carrega em suas águas a história de um cemitério indígena e dos rituais funerários ancestrais de um povo que habita este território desde tempos imemoriais, os Guaianá Muirapora. Bom, o projeto Amarangatu Águas Sagradas, ele surge num bate-papo informal, sem pretensões, entre eu e a Silvia, né, uma amiga minha que idealizou também esse documentário. E durante uma atividade que a gente realizou, voltando dessa atividade, essa conversa eu comentei que os nomes dos córregos aqui de Santo André, muitos deles tinham nome indígena. E um deles, que é o córrego Cemitério, ele fugia um pouco dessa lógica. E quando eu comentei com ela sobre o nome cemitério, ela ficou curiosa e quis saber onde ficava localizado esse córrego. E aí eu contei que é na Vila Alice, expliquei, né, próximo a José Amazonas, e ela lembrou que algum tempo atrás, através do Facebook, uma pessoa havia postado um vídeo contando que existia um cemitério indígena naquela região. E aí ela resgatou esse material e a gente começou a investigar sobre essa existência. Então iniciamos a escrita, né, a elaboração de um projeto através do Fundo de Cultura aqui de Santo André para poder contar essa história, conversar com os moradores ali daquela região, da Vila Alice, para entender se realmente existia alguma coisa lá, de onde vem esse burburinho, né, e através da história oral a gente conseguiu organizar dentro desse documentário todas essas informações. Só que foi muito interessante esse trabalho de formiguinha, batendo de porta em porta na Vila Alice, porque existe uma convergência de relatos dos moradores do bairro, mesmo não se conhecendo, que deram esse escopo, né? Então, esse projeto é só o início e eu acredito que vai ser de muita serventia para recontar a história desse território, porque o território é isso, ele é feito de relatos, ele é feito de poderes, ele é feito de origens. Antes de ser uma bacia urbana, esse córrego era conhecido pelo povo indígena Guaianá Muirapora como um altar natural, Ambá, um lugar sagrado onde eram realizados rituais de sepultamento. Os moradores locais narram histórias passadas de geração em geração sobre os Guaianá Muirapora, que escolheram as margens úmidas do córrego Ambirá, cemitério, para sepultar seus mortos. A família veio em 1926 da Itália, depois da guerra, e aí vindo para cá, resolveram parar em Santo André, do interior vindo para cá, por causa do trem que tinha estação aqui na região. Eles tinham um parente que morava aqui e foram ficar na casa do parente. Nesse tempo que ficou com eles aqui, eles apresentaram esse local, que era uma chácara de 4.000 metros quadrados, e aí eles se encantaram pelo local, acabaram comprando e não retornando mais para a Itália, e desde essa época até agora nós estamos morando, e aqui nos próximos anos nós vamos fazer 5 gerações no mesmo local, por isso a história ela é fidedigna, né? Ela não tem uma quebra no meio do caminho, e são praticamente 100 anos, estamos chegando a 100 anos morando aqui. O meu pai contava que esse local, essa região, ela tinha aqui existia um cemitério indígena, né? E que ele lembrava de ter visto muitos
tijolos que eram feitos à mão e que tinha algumas, tipo umas casinhas que ele falava do jeito dele, e que relembravam e davam essa origem, e de forma, como eu falei, fidedigna, da existência desse cemitério aqui. O bairro, na década de 40, ele não tinha absolutamente nada, tinha praticamente esse terreno aqui e o vizinho. E depois começou a desenvolver, logicamente que o pessoal começou a construir, e principalmente, não aqui no cemitério, mas naquela área que o pessoal vinha fazer as orações e tudo, ou vinha contemplar os mortos, que começaram a construir, havia relatos de pessoas que encontraram restos de potes, mas era um pouco desencontrado, porque o pessoal não tinha nem ideia do que era aqui, achando que eram coisas assim que tinham deixado. Alguém deixou ali, mas depois a gente vendo, eram potes de barro, então faz todo sentido que sejam indígenas também, e também algumas peças que foram encontradas que lembravam flechas ou ferramentas, coisas desse tipo, que talvez também foram deixadas aqui pelos povos indígenas da região. A várzea do córrego Ambirá, com seu solo úmido, era ideal para os rituais de sepultamento. O povo Guaianamú-Iramomi, que habita a região, acredita que os corpos, ao serem sepultados em áreas alagadiças, retornavam ao ciclo natural da vida. Aí, a partir do momento que eu vim aqui para casa, eu acabei fazendo umas reformas e lá no fundo do quintal, graças a Deus, consegui fazer uma piscina, que deu certo. Só que no meio dessa obra dessa piscina, depois de 6 caçambas de terra que eu tirei, no meio disso tinha uns ossos que eu achei, e não eram ossos pequenos, de cachorro, gato, não foram ossos pequenos, foram ossos grandes, que pareciam de ser humano mesmo. Não estava tudo junto, mas estava um pouquinho espalhado. Aí eu fiquei pensativo, né, o que podia ser, né, mas provavelmente era coisa antiga já, né, que já estava enterrada faz tempo. Bom, então eu consegui, assim, trabalhando com esses vários mapas, colocando um em cima do outro, né? Eu consegui eu consegui ir fazendo assim, onde é que está a igreja hoje, onde é que está a pracinha hoje, né? Onde que era o terreno do meu bisavô, onde que era a estrada antiga, né? Onde que é agora a estrada nova, né? Onde que está a estrada ali que contorna o Jardim Iqueda, né? E aí, a partir disso, assim, a gente conseguiu, eu consegui marcar, né? Todos os todos os riachos que existia antes dessa grande obra rodoviária, antes desse grande aterro, né? Todos os córregos, como eles eram, o banhado, os caminhos antigos e o ponto aproximado aqui, de onde era o cemitério antigo, que ele está aqui circundado por 2 córregos. E um dos córregos aqui, que tinha um grande banhado que ficava ao lado da igreja, ele é chamado de Córrego das Mortes, né? E esse Córrego das Mortes, ele passava pelos fundos desse sítio dos meus avós. Há 5 anos atrás, a partir de uma tradição oral que existe na minha família, que a minha avó contava, que as terras da ferrovia, da primeira ferrovia de São Paulo, cortaram o nosso território em 2, as terras das nossas gentes em 2. Eu comecei a pesquisar sobre a história indígena de Santo André, que foi onde a gente sempre morou. Eu moro desde 1953, que a gente veio de São Paulo para cá. Então a casa sempre foi desse jeito. Então, das casas antigas mesmo, da época, só tem a minha e mais algumas, né?
E o pessoal da ferrovia, eles moravam nessa rua aqui, né, e na rua Turiaçu, que é a rua aqui de trás. Nós adquirimos a casa no ano 2000 e tínhamos aqui, né, duas vizinhas, a dona Carmen e a dona Helena, e elas eram companheiras, né, viveram muito tempo esposas de ferroviários, porque esse pedaço da rua, né, sempre esse lado aqui foram casas construídas para os ferroviários. E, enfim, e elas contavam que aqui elas tinham os vizinhos, toda a comunidade eram pessoas que trabalhavam na ferrovia, que elas tinham um histórico da ferrovia, né? O bairro aqui, ele era um bairro horizontalizado, não tinha quase prédios aqui, e a gente consegue ver também mais para cima aqui do bairro outros tipos de casa que a gente encontra na Vila de Paranapiacaba, e isso é muito interessante, porque possivelmente essa parte dessas casas que estão no alto deviam ser de chefias, né? Naquele esquema que se tinha do panóptico, né? De coordenar e de ver, né, o que os funcionários faziam. Em 1957, que eu casei e vim para cá, com 18 anos. O cemitério, onde ficava enterrado, era aqui. Porque ele começava ali embaixo e ia até atrás dessa casa, mas tinha uma espécie de cerca, mas caída, que a gente passava, porque nós nunca demos volta assim, a gente subia aqui. Até ali era o cemitério. Da frente para lá, a gente só ia assim para andar. Mas aí, até ali, minha sogra sempre falava, aqui é onde enterravam as pessoas. O ABC não tem essa história do passado registrada. A gente tem ideias de alguns caminhos extremamente importantes. A gente tem a incerteza de quem morava aqui. A gente sabe da presença de duas fazendas importantes, que é a Fazenda dos Beneditinos em São Caetano e a Fazenda dos Beneditinos em São Bernardo, o que nos traz a informação que existiam pessoas morando por aqui, existiam pessoas circulando por aqui. Existe a evidência de um caminho, que é esse caminho ao longo do Tamanduateí, para chegar, passando pelas terras do Mosteiro de São Bento em São Caetano, chegando nas terras do Mosteiro de São Bento em São Paulo, e que esse caminho era um caminho primitivo utilizado pelos indígenas. Mas a gente ainda não tem comprovação de uma tribo indígena morando por aqui, da presença de povos indígenas vivendo, se fixando nesse lugar, mas a gente pode ter a certeza de que eles circulavam por aqui. Então, tudo isso, todas essas evidências orais da presença de ossadas nesse território, exigem uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa que deve ser feita a partir desses depoimentos orais, que vão nos dar mais ou menos uma localização dessas ossadas, e pesquisas arqueológicas que precisam ser realizadas no local. Embora existam muitos relatos, muitos documentários sobre a nossa existência, porque somos um clã que vem da linhagem de Tibiriçá, essa história nunca foi contada oficialmente pela cidade. E aí nós fomos construindo de novo essas narrativas. E a partir dessa construção, a gente conseguiu reunir de novo 37 pessoas do nosso povo que se auto-reconhecem como remanescentes do povo Guaianá e do povo Muiramome, daqui da região de Piratininga, né, que a gente ainda não chamava Santo André, exatamente do território de Caaguaçu, que comporta todo o território do ABC. A saponificação, um processo em que a gordura do corpo se converte em uma substância semelhante ao sabão, é comum em locais úmidos como a várzea do córrego, Ambirá. Esses fenômenos têm registros em diversos locais
e reforça a conexão entre o corpo e a natureza nos rituais funerários dos Guaianá Muiramomi. Hoje, esse curso d'água recebe um novo nome, Ambirá, o altar das águas ancestrais, em referência à importância espiritual desse lugar para os Guaianá Muiramomi, povo ancestral da região do ABC. O termo, que vem do tupi antigo, carrega em si o reconhecimento desse local como um santuário natural. Então nós começamos a pesquisar a partir da evidência do cemitério aqui na várzea do córrego cemitério, que a gente rebatizou de Ambirá, córrego Ambirá, porque Ambirá se refere a um corpo que já não tem vida, a um defunto. Então a gente rebatizou aqui o córrego de córrego Ambirá, de acordo com as nossas tradições. A gente está falando de um projeto de memória, de pesquisa, né? Mas que ele é uma pesquisa que vai desvelar, né, a história do território, não da cidade propriamente dita. Então ele está desvelando uma história de quem habitava esse território antes, né, do progresso, entre aspas, chegar, né? Então a gente pensa que não tem nada, né, e esse tipo de pesquisa, né, acaba permitindo que as pessoas, possibilitando que as pessoas tenham acesso a essa história. É interessante a gente poder estar numa região como essa. Eu passo aqui desde os anos 70, né? Sempre andei muito a pé em Santo André, e sendo um espaço como esse, dá a oportunidade de a gente valorizar, trazer à tona essa história que está enterrada aqui, que está colocada aqui. Então acho que é importante a gente saber de fato se tem um cemitério, se não tem, como a gente pode fazer com que as pessoas reconheçam esse espaço como patrimônio da cidade de Santo André, como são, né, as pessoas também de Santo André, né, como o patrimônio cultural que a gente tem em Santo André são os habitantes, são as pessoas. E aqui está um pouco da nossa história, ou pode estar um pouco da nossa história, da nossa ancestralidade indígena em Santo André. Resgatar as memórias do córrego Ambirá é uma forma de honrar e preservar as tradições e histórias desses povos. Enquanto o córrego segue seu curso, ele guarda o passado e inspira o futuro. Então isso para a gente representa uma espiritualidade que está completamente ligada aos ciclos das águas. Então trazer toda essa narrativa a partir de relatos que já existem e que estão sendo revisitados sobre a nossa cosmopercepção de remanescentes desses povos faz toda a diferença para a gente se situar enquanto sociedade. Então ganhamos nós, os Guaianá Muiramomi, e ganha toda a sociedade, toda a cidade de Santo André com o resgate dessa raiz ancestral. Aqui foi uma vida maravilhosa. Eu acho que essas pessoas que estão enterradas aqui, eles cuidam da gente, esses índios. Eu tenho certeza, porque aqui, quando você está completamente sozinha, você não se sente sozinha. Parece que os indígenas estão aqui, porque eles estão enterrados aqui. Assim como as águas do córrego Ambirá seguem seu caminho, as memórias orais ancestrais ainda ecoam nas vozes de Santo André.